É possível fazer fortuna investindo em fundos imobiliários? Ou será que você precisa investir em outros ativos para fazer fortuna? Essa é uma provocação e uma pulga que eu estou colocando atrás da orelha dos investidores há algum tempo, dizendo para vocês perderem um pouco daquele vício de investir buscando dividendos. Afinal de contas, eu sou o analista de fundos imobiliários independente mais antigo do Brasil. E aí, muitas vezes, vocês acabam criando esse vínculo de que, para eu fazer fortuna, eu preciso ganhar dividendos, ou para eu alcançar a independência financeira, eu preciso ter uma renda passiva, e aí fica neste vício de só comprar ativos que geram renda passiva. E eu tenho feito uma provocação para vocês de que, gente, eu consigo ter retornos muito maiores investindo em outras opções, como ações. Só que aí surgiu o quê? Surgiu uma provocação muito inteligente de um assinante nosso e de um seguidor lá do Instagram. Ele fez o seguinte comentário: Rodrigo, se existe história e comprovação de pessoas que fizeram fortunas no setor imobiliário, comprando vários imóveis, criando fluxo de caixa, etc., por que não seria possível criar fortunas com FIs? E depois ele até comentou, olha, tem alguns nomes interessantes, né? Ele cita Dave Hanson, L. Orne, aqui no Brasil, né? Da Cirela, próprio Robert Kiyosaki, lá do nosso livro Pai Rico, Pai Pobre. E na verdade, se nós formos pensar, nós temos Sanzel, dos Estados Unidos, que é um nome muito famoso. O próprio Donald Trump fez fortuna investindo em imóveis. E aí, se tiveram pessoas que fizeram fortuna investindo em imóveis, se fundos imobiliários simulam, de certa forma, o investimento em imóveis, não é possível mesmo eu fazer fortuna investindo em imóveis? Bem, pessoal, primeiro ponto, você faz fortuna trabalhando, ganhando dinheiro. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês. Você pode fazer fortuna investindo seu dinheiro na poupança. Eu conheço pessoas que fizeram fortunas e botaram o seu dinheiro na poupança. Quando você investe, você potencializa essa sua fortuna. Isso precisa ficar muito claro para vocês e isso é muito importante nesta conexão que esse seguidor fez essa pergunta. Por quê? Quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo em um imóvel maduro. O que é um imóvel maduro? É um imóvel que está pronto e alugado. Ou seja, você comprou um imóvel pronto e alugado, então a sua rentabilidade vai ser X. Quando você pensa nesses nomes famosos, como Donald Trump, Sanzel, ou aqui no Brasil, Eli Orne, olha esta conexão. Eles não eram investidores de imóveis maduros, eles eram empreendedores. Você consegue entender essa diferença? Ele não é um investidor de imóvel maduro como é um investidor de fundo imobiliário. Veja, não estou dizendo que investir em fundo imobiliário é ruim. Eu estou fazendo o comparativo. Essas pessoas que ele citou, eles eram empreendedores. Então, eles compram o terreno, eles pegam um empréstimo, eles constroem, depois eles vendem, depois eles compram outro terreno, constroem, alugam, eles empreendem, constroem novos valores e acabam realmente construindo riqueza com imóveis porque está no empreendedorismo deles. Vamos fazer o paralelo agora no mundo dos investimentos? Quem está mais próximo desses nomes que eu acabei de citar? O fundo imobiliário ou a ação? Vamos pegar um outro nome aqui, um nome que está bem em voga agora recentemente, Sidney Anglo. Você vai achar aí podcast dele, vai achar podcast dele no Clube FI, vai achar podcast dele em algumas outras participações. Empreendedor do setor imobiliário que tem se dito encantado com os fundos imobiliários. Por sinal, eu recomendo assistir os vídeos dele, um tom de crítica sempre que você assistir, mas vale muito a pena você ver. Voltamos para o ponto. Essas pessoas, elas são empreendedoras. Então agora vamos comparar fundo imobiliário com ações. Quando eu invisto no fundo imobiliário, eu estou investindo no imóvel maduro. Quando eu invisto numa ação, eu estou investindo na linha empreendedora. Eu estou ficando mais próximo dessas pessoas. Pega o exemplo de Log. Log é uma empresa de capital aberto que constrói galpões logísticos para alugar e para vender. Então o que ela faz? Ela compra o terreno, ela desenvolve o projeto, ela constrói o galpão logístico, ok? Ela aluga aquele galpão logístico e depois ela vende para quem? Para o fundo imobiliário. Você acha que quem está ganhando mais dinheiro aqui nessa equação? Quem assumiu todo esse risco de desenvolver, achar um inquilino, alugar ou o fundo imobiliário? É óbvio que a Log. É óbvio que a Log tem um potencial de retorno muito maior. Ela tem como objetivo gerar mais retorno. Se ela vai gerar
é outra história, porque aqui nós temos os riscos dela. Agora, o fundo imobiliário, é óbvio que o risco dele é muito menor. O galpão já está pronto, então você já não tem risco de um acidente, sofrer uma ação trabalhista, você já não tem o risco de, por exemplo, atrasar a obra, você não tem o risco de ficar com o galpão vago por 1 ano, 2 anos, e aí não ter aquele dinheiro lá parado e não rentabilizar por um período, porque o fundo imobiliário compra tudo pronto. Poxa, se você não tem esse risco, é óbvio que o seu retorno vai ser menor. Se você comprar as ações da Log, você tem esse risco. É óbvio que o retorno esperado, ele é muito maior. Entendam isso. O retorno esperado e não um retorno obrigatório. Então, quando esse seguidor me faz essa pergunta e essa provocação, ela é uma pergunta muito inteligente. É possível fazer fortuna com fundos imobiliários? É óbvio que é. A fortuna, ela vai vir do trabalho de vocês e o investimento vai potencializar esse retorno. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho fantástico, um exemplo antigo de uma pessoa que potencializou esse retorno com um investimento imobiliário que lembra fundos imobiliários. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou dar esse exemplo para você. Mas nesse momento eu quero só que você entenda essa diferença. O investimento vai potencializar seu retorno. O fundo imobiliário, ele vai ter um retorno limitado pela sua própria natureza. Óbvio, é muito melhor eu comprar um fundo imobiliário do que eu ir lá e comprar uma sala comercial e colocar para alugar. Isso é inquestionável. Acho que isso está mais do que batido para todo mundo. Mas ele tem um limite. É muito mais interessante, dependendo do preço que eu pague, obviamente, eu comprar uma Log do que eu comprar um fundo imobiliário de galpão logístico. É muito mais interessante eu comprar uma empresa de capital aberto de shoppings do que muitas vezes eu comprar um fundo imobiliário de shopping. O retorno potencial das empresas vai ser maior do que o dos fundos imobiliários. Por quê? Porque eu estou nessa veia empreendedora. Então, a veia empreendedora, ela vai gerar um potencial de retorno muito melhor. Mas e o fundo imobiliário? Como é que ele vai potencializar isso? Aí eu tenho um exemplo que eu particularmente adoro, que é o exemplo do Arnold Schwarzenegger. Se você já assistiu a minissérie dele no Netflix, você vai lembrar que tem um episódio em que ele explica que ele não aceitava qualquer personagem para fazer filme. Então, fazia um convite para ele de um personagem Zé Ruela lá qualquer. Ele dizia, não, eu não quero esse personagem. Por que ele dizia que ele não queria aquele personagem? Porque ele tinha uma renda muito boa. Como é que ele explica isso? Ele disse, olha, quando eu fazia lá meus campeonatos de fisiculturismo e tudo mais, eu pegava meus prêmios e eu comprava imóveis. Comprava imóveis para alugar. Então, uma pessoa que fez fortuna com imóveis, mas não é bem assim. O que ele fez, e é algo que eu defendo muito para os investidores, principalmente para investidores autônomos, médicos, advogados, dentistas e tudo mais, ele fez o seguinte, ele criou uma renda advinda dos investimentos e para isso os imóveis são praticamente imbatíveis por causa da recorrência mensal. Então ele cria essa renda gera conforto para ele e esse conforto permite ele dizer não para alguns papéis que de repente não colocariam ele no patamar que ele queria, não dariam a renda que ele queria e faz com que a profissão dele gere mais renda. Então, de certa forma, o investimento imobiliário, que seria aqui sim, muito semelhante ao fundo imobiliário, potencializa demais a geração de riqueza dele, mas não pelo investimento em si, não foi o investimento nos imóveis que geraram a riqueza dele, foi ele como ator que gerou a riqueza, mas ele ator, nos personagens que ele acabou interpretando, só foi possível porque ele tinha esse conforto da renda dos imóveis. E é isso que eu provoco muito sempre vocês. Você precisa disso para uma mudança de chave? Então, de repente, uma concentração em fundos imobiliários vai ser interessante. Você não precisa disso para uma mudança de chave. Vamos pegar um exemplo aqui. Você é um servidor público, você tem carreira estável, salário estável, ou você é da iniciativa privada e está numa carreira relativamente estável, uma carreira que muitas vezes as empresas estão sempre buscando, é fácil se recolocar no mercado, ou seja, você não precisa de uma renda advinda dos seus investimentos mensalmente para permitir você fazer uma virada de chave. Será que a concentração em fundos imobiliários era o melhor para você? Será que você não deveria buscar aumentar um pouco esse risco para aumentar um pouco esse retorno? É essa reflexão que eu tenho feito. Então, respondendo a esse seguidor, por que essas pessoas fizeram riqueza com imóveis e isso não pode ser replicado em fundos imobiliários? Simplesmente porque essas pessoas não fizeram investimentos como é em fundos imobiliários. Elas eram empreendedoras. A vida delas é mais próxima de um investimento em ações do que um investimento em fundos imobiliários.
imobiliários. Isso precisa ficar claro para vocês. O investimento em fundo imobiliário é um investimento em um imóvel maduro. E ao fazer isso, eu tiro muito risco, consequentemente, eu reduzo muito o meu potencial de retorno. Obviamente que eu preciso interligar isso ao perfil de vocês. E aí, o investimento vai interligar a profissão de vocês. Os dois interligados é que vão fazer a riqueza de vocês virem. Esse ponto que é essencial. Foi isso que eu fiz para mim quando eu saí do serviço público. Eu fiz uma renda vinda de fundos imobiliários para permitir eu sair do serviço público, para eu ir para a área do empreendedorismo e conseguir aumentar a renda que eu estava gerando para conseguir gerar mais riqueza. Você precisa saber fazer esse jogo, saber entender o seu perfil e os seus objetivos. É aí sim adequar melhor os investimentos. Espero que tenha ficado claro todos esses temas para vocês. Se esse vídeo fez sentido, se ele adicionou alguma coisa para vocês, então lembre, curte aqui para que o YouTube suba para mais pessoas, para que mais pessoas recebam esse conteúdo, compartilhe com seus amigos e deixe uma dúvida, deixe um comentário aqui. De repente, o seu comentário vira um próximo vídeo. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.